Título 2º. Dos vencimentos e vantagens. Capítulo 1º. Vencimentos e vantagens. Artigo 35. Vencimentos ou vencimento é o quantitativo em dinheiro devido ao militar em serviço ativo. Parágrafo único. Os vencimentos compreendem: alínea I. Soldo. E vantagens constantes. Artigo 36. Provento da inatividade é a remuneração devida ao militar da reserva ou reformado. Parágrafo único. O soldo e vantagens incorporáveis da inatividade, que formam os proventos, não poderão ser superiores ao soldo e vantagens incorporáveis do militar da ativa. Artigo 37. Nesta lei, a referência militar abrange todos os postos e graduações da hierarquia policial militar, quando o dispositivo se restringir a determinado círculo, posto ou graduação, a ele fará referência especial. Artigo 38. São adotadas as seguintes definições. Inciso 1º. Cargo é o conjunto de atribuições definidas por lei ou regulamento e cometido, em caráter permanente, a um militar. Inciso 2º. Encargo é a atribuição de serviço cometida a um militar. Inciso 3º. Função ou exercício é a execução, dentro das normas regulamentares, das atribuições estipuladas para os cargos e encargos. Inciso 4º. Entrada em exercício ou em função ocorre quando o militar passa a executar as medidas necessárias ao desempenho de suas novas atribuições no local de atividade própria, assumindo efetivamente as responsabilidades do cargo ou encargo. Inciso 5º. Sede é a região compreendida dentro dos limites geográficos do município ou distrito, em que se localiza uma organização e onde servidor tem exercício. Inciso 6º. Organização é a denominação genérica dada ao corpo, subunidade, destacamento, estabelecimento ou qualquer outra unidade tática, administrativa ou policial. Inciso 7º. Comandante é a denominação genérica dada ao elemento mais graduado mais antigo de cada guarnição, abrangendo assim seu comandante, diretor, chefe ou outra denominação que tenha ou venha a ter. Inciso 8º. Guarnição é a unidade ou conjunto de unidades, repartições e estabelecimentos militares existentes, permanente ou transitoriamente, em uma mesma localidade. Inciso 9º. Servidor é toda pessoa que exerça cargo ou função permanente na Polícia Militar, percebendo remuneração mensal pelos cofres públicos. Artigo 39. O soldo do pessoal da Polícia Militar é o fixado em lei especial. Artigo 40. Os vencimentos dos militares são devidos a partir da data. Inciso 1º. Do decreto de promoção, para oficial. Inciso 2º. Do ato de declaração, para o aspirante a oficial. Inciso 3º. Da publicação do ato em boletim da corporação, quando se tratar de promoção, para as demais praças. Inciso 4º. Do ato de matrícula, para os alunos do curso de formação de oficiais e do curso de formação de sargentos. Inciso 5º. Da inclusão na Polícia Militar, nos demais casos. Parágrafo 1º. Excetuam-se das condições deste artigo os casos em que o ato tenha caráter retroativo, quando serão devidos partir da data expressamente declarada nesse ato. Parágrafo 2º. Quando a nomeação inicial decorrer de habilitação em concurso, o direito à percepção dos vencimentos será contado do dia da entrada em exercício. Parágrafo 3º. No cálculo dos vencimentos, todas as demais vantagens incidem sobre a soma de soldo, quinquênios e função militar. Artigo 41.
O direito do militar aos vencimentos da ativa cessa na data. Inciso 1º. Da transferência para a inatividade. Inciso 2º. Do falecimento. Inciso 3º. Da perda do posto ou patente. Inciso 4º. Da demissão. Inciso 5º. Da exclusão. Inciso 6º. Da deserção. Artigo 42. Os vencimentos são assegurados ao oficial enquanto estiver em uso gozo da carta patente. Artigo 43. O vencimento do militar é irredutível e não está sujeito a penhora, sequestro ou arresto, senão nos casos e pela forma regulada em lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade do vencimento não exclui providências disciplinares administrativas, tendentes a conduzir o militar ao pagamento de dívida legalmente constituída ou pensão alimentar, determinadas, pelo comandante sob cujas ordens ele servir. Artigo 44. O militar no desempenho de cargo, encargo ou função atribuída privativamente a posto ou graduação superior ao seu, perceberá o vencimento correspondente a esse posto ou graduação. Parágrafo 1º. São excetuadas as substituições, por qualquer motivo, que importem no afastamento temporário do substituído por prazo igual ou inferior a 30 dias, caso em que não haverá alteração de vencimentos para o substituto. Parágrafo 2º. O pagamento a que se refere o presente artigo é devido ao militar desde a data em que se investir no cargo, encargo ou função até a véspera daquela em que o transmitir. Artigo 45. Aplicam-se as substituições decorrentes de outras os mesmos dispositivos referentes à substituição inicial que as determinou. Artigo 46. Para os efeitos do disposto no presente capítulo, prevalecem os postos e graduações correspondentes aos cargos, encargos ou funções, estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos e, só na falta desses, dos quadros de efetivos ou lotação. Artigo 47. O militar continuará com direito ao soldo e vantagens que estiver percebendo, ao ser considerado, dentro dos prazos legais ou regulamentares, em qualquer das situações abaixo. Inciso 1º. Dispensa do serviço, núpcias, luto, trânsito e instalação. Inciso 2º. Férias. Inciso 3º. Férias-prêmio. Artigo 48. O militar, nas situações seguintes, terá soldo e vantagens assim regulados. Inciso 1º. Em licença para tratamento da própria saúde ou da de pessoa de sua família. Alínea A. Até 1 ano, mesmo em licenças continuadas, concedidas parceladamente, perceberá o soldo e vantagens do posto ou graduação. Alínea B. A partir de 1 até 2 anos, perderá o acréscimo do tempo integral de serviço. Inciso 2º. Em licença para tratar de interesses particulares, nada perceberá. Inciso 3º. Aperfeiçoando conhecimentos técnicos, ou realizando estudos no país ou no exterior. Alínea A. Perceberá o soldo e vantagens, quando for de interesse da corporação. Alínea B. Nos demais casos, nada perceberá. Inciso 4º. Exercendo a atividade técnica de sua especialidade em organizações civis, nada perceberá. Artigo 49. O militar, quando em tratamento de saúde em consequência de ferimentos ou doença decorrentes do serviço público, terá direito ao soldo e vantagens do posto ou graduação, até o período de 3 anos. Artigo 50. O militar atacado de enfermidade referida no item 3º,
do artigo 96 deste Estatuto será compulsoriamente licenciado com soldo e vantagens integrais. Parágrafo único. A licença será convertida em reforma, antes dos prazos fixados nesta lei, quando assim opinar a Junta Militar de Saúde da Corporação, por considerar definitiva a invalidez do militar. Artigo 51. O militar, quando hospitalizado, terá o seguinte soldo e vantagens. Inciso 1º. Em consequência de ferimento recebido em campanha, em serviço policial, acidente em serviço ou moléstia contraída em campanha ou serviço, ou dela decorrente, os vencimentos e vantagens do posto ou graduação, até o limite de 3 anos. Inciso 2º. Por qualquer outro motivo, os vencimentos e vantagens do posto ou graduação, até o limite de 2 anos. Artigo 52. Um militar que for declarado ausente, por ter excedido a licença ou por qualquer outro motivo, somente terá direito ao soldo e vantagens do posto ou graduação a partir da data de sua apresentação. Parágrafo único. A disposição deste artigo não se aplica ao militar cuja ausência venha a ser considerada extravio, desaparecimento, aprisionamento de guerra ou internação em país neutro, caso em que a sua situação será regulada pelas leis militares vigentes. Artigo 53. O militar agregado perceberá soldo e vantagens decorrentes da situação que motivou a sua agregação. Artigo 54. Abonam-se o soldo e vantagens do posto ou graduação ao militar. Inciso 1º. Preso disciplinarmente, fazendo o serviço. Inciso 2º. Respondendo a inquérito ou submetido a processo, solto, sem prejuízo do serviço. Inciso 3º. No período em que tenha de ficar preso além do tempo correspondente à pena imposta. Artigo 55. Não faz o militar jus ao acréscimo de tempo integral, ao abono de fardamento e à gratificação de função militar. Inciso 1º. Respondendo o inquérito, preso ou detido, com prejuízo para o serviço. Inciso 2º. Submetido a processo, preso. Inciso 3º. Afastado das funções, por incapacidade profissional ou moral. Inciso 4º. Cumprindo pena. Artigo 56. O desertor, quando julgado apto em inspeção, pela Junta Militar de Saúde, terá direito, a partir da data da captura ou apresentação, ao soldo e vantagens concedidos ao militar nas condições do item 2º do artigo anterior. Artigo 57. O militar que, por sentença passada em julgado, for declarado livre de culpa em crime que lhe tenha sido imputado, ou tendo este prescrito, terá direito à diferença de soldo e vantagens correspondentes ao período de prisão. Parágrafo 1º. Igual direito assistirá aquele que tiver respondido ao inquérito, preso ou detido, mas somente nos casos em que for apurada pela autoridade competente a inexistência de crime, contravenção ou transgressão. Parágrafo 2º. Do indulto, graça ou anistia não decorre direito de qualquer pagamento.